Caríssimos irmãos e irmãs, eis que vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A celebração de hoje, meus santos, ela tem esta tonalidade de grande alegria. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda a inteligência espiritual para que nós compreendamos em que consiste a alegria do Natal, para que nós nos alegremos, para que nós entremos no espírito desta santa celebração. Se nós pegarmos as antífonas, desde o início da celebração, todas as antífonas são um convite à alegria. A antífona de entrada, nós fizemos o cântico de entrada, mas poderíamos ter cantado também a antífona, e que diz assim: alegremo-nos todos no Senhor. Hoje nasceu o Salvador do mundo, desceu do céu a verdadeira paz. Aí nós seguimos, vamos para a primeira leitura, e falou novamente de alegria. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. O profeta Isaías estava falando do Messias, mas em imagem. O profeta nem imaginava que o Messias seria o Filho de Deus, o próprio Deus feito homem. Então, mas já falando a respeito daquele Messias, daquele Salvador que se chamaria Príncipe da Paz, Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros. Pois bem, a respeito dele, ou melhor, por causa dele, fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. No salmo de hoje, Salmo 95, é um louvor à alegria, é um cântico de exultação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Só canta quem está feliz. E o salmista fala não apenas de um cântico, mas fala de um júbilo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Dia após dia anunciai sua salvação. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Então percebe que os termos são fortes. É um chamado forte à alegria. Mas não para por aí. A segunda leitura fala também da alegria. Diz aqui no versículo 13, Tito, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, que aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Isto é, ele veio, mas ele virá. E porque ele veio, pequenino, se fazendo um de nós, nós aguardamos feliz. Aguardamos a feliz esperança da sua vinda, que é salvação para nós. Depois vem a antífona do Evangelho, que diz: eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. E por fim, o Evangelho, aqui no versículo 10, em que o anjo vai até os pastores e diz: eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, em Belém, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Pois bem, meus santos, nós somos chamados então a experimentar esta
alegria, a pedir a nosso Senhor a graça da alegria, porque infelizmente, quem é que já não ouviu algo tão triste? Alguém dizer assim: eu não gosto do Natal, eu prefiro o Ano Novo. E olha que o Ano Novo é Santa Maria, Mãe de Deus, assim, é uma festa bonita, pelo amor de Deus. Mas quando a pessoa diz: eu não gosto do Natal, ela não compreendeu. Meu santinho, você não compreendeu o que é o Natal. Porque não há como não gostar do Natal, porque é a festa da nossa salvação. A nossa salvação entrou no mundo para os povos que andavam nas trevas. Diz a primeira leitura de hoje: brilhou uma grande luz. Então é a festa da nossa salvação. Alguém que diz: eu não gosto do Natal, está compreendendo o Natal simplesmente e primeiramente como uma festa de confraternização, mesa farta, saúde, amigos, presentes. Mas o Natal, meus santos, não é primeiramente isso, não é simplesmente isso. O Natal é a vinda de Deus na nossa humanidade. Deus é porque nós nos acostumamos de tal maneira com esta verdade que a tornamos corriqueira, que a tornamos cotidiana. Isto é, Deus, aquele que o mundo não pode conter, aquele que criou todas as coisas e para o qual todas as coisas foram feitas, Ele se fez um de nós. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele se fez verdadeiramente homem, para que os homens, nós, seres humanos, sejamos feitos filhos de Deus. O Filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens sejamos feitos filhos de Deus. Isso deve ser uma grande alegria. Não apenas uma alegria, não apenas uma satisfação, não apenas uma boa notícia, mas é uma grande e maravilhosa notícia. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria espiritual, que esta notícia que nos vem a nós, que entra pelos nossos ouvidos, que ilumine o nosso coração. Existe, meus santos, um céu para nós. Isto é, se o Filho de Deus, se a segunda pessoa da Santíssima Trindade não tivesse se encarnado, a nossa vida consistiria apenas nessa sucessão cronológica, nessa sucessão de dias, e nós morreríamos e cairíamos no inferno, porque destinados à condenação. E isso quem diz? Não sou eu. Santo Agostinho, bispo de Hipona, do século V, ele vai dizer assim: desperta, ó homem, por tua causa Deus se fez homem. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobe, e sobre ti Cristo resplandecerá. Por tua causa, repito, Santo Agostinho, repito, Deus se fez homem. Por minha causa. Se só eu existisse, por mim, o Filho de Deus se faria filho dos homens. Ele se faria pequenininho. Ele se faria uma criança para a minha salvação. Continua. Por tua causa, repito, Deus se fez homem. Estarias morto para sempre, se ele não tivesse nascido no tempo. Isto é, morte aqui é a ausência da vida divina. Isto é, estaríamos no inferno por toda a eternidade, se ele não tivesse nascido no tempo. É porque, meus santos, como disse o Papa Bento XVI, no seu livro Escatologia, ele disse assim, que o homem moderno se acha muito bom para merecer o inferno.
nós nos achamos, gente, eu mereço o céu. De modo que nós compreendemos o céu como uma realidade última e óbvia. Mas não é bem assim. O céu nos foi concedido por graça de Deus. E esta graça veio a nós graças à encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sim, porque só morreu na cruz aquele que nasceu verdadeiramente como um de nós. Pois bem, continua então Santo Agostinho: estarias morto para sempre, se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne do pecado, se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à do pecado. Estarias condenado a uma eterna miséria, se não fosse a sua misericórdia. Não voltarias à vida, se ele não tivesse vindo ao encontro da tua morte. E terias perecido, se ele não te socorresse. Estarias perdido, se ele não viesse te salvar. Meus irmãos, com esta boa notícia, como não se alegrar? Como, pelo amor de Deus, dizer, eu não gosto do Natal? Muito pelo contrário, devemos gostar e gostar muito. E se os nossos afetos experimentam, por alguma circunstância, alguma tristeza, a nossa fé vem em auxílio da nossa fraqueza. E nós, na fé, no Espírito, exultamos em Deus e dizemos, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nasceu para a minha salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quis me salvar, fazendo-se igual a mim, assumindo a minha natureza. Nunca será demais repetir, nosso Senhor não assumiu a natureza angélica. Natureza angélica que em si, por natureza, seria mais digna do que a natureza humana. Mas Deus não se fez anjo, Deus se fez homem, para que o homem assumisse a natureza divina. Que alegria, meus santos. Então peçamos a Deus, já no início desta celebração, a graça desta compreensão espiritual, para que nós possamos dar um passo além. O Natal é infinitamente mais do que esta bela festa social também, em que nós gostamos de nos reunir com os nossos amigos, em que nós até mesmo trocamos presentes, mas nós trocamos presentes porque primeiramente fomos presenteados por Deus. Ele nos presenteou o seu Filho, maior presente, diz Santo Agostinho, ele não poderia dar. Ele nos deu o seu próprio Filho. E aí então, os cristãos, cheios de gratidão, porque foram presenteados, porque receberam um tão grande presente, trocam presentes entre si para recordar aquele primeiro e grande presente recebido. Pois bem, mas esta alegria a que somos chamados, ela não consiste simplesmente em afeto. Podemos ser tocados nos nossos afetos e exultar de alegria, mas esta alegria, ela se manifesta numa mudança de vida. O salmo de hoje, retirado do Salmo 95, vai dizer, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Que canto novo é esse, meus santos? Este canto novo é cantado pelo homem novo, pela mulher nova. E quem são o homem e a mulher novos? São aqueles que, como diz aqui a segunda leitura de hoje, que fogem da impiedade. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou. São Tito aqui, ele está fazendo referência à primeira manifestação da graça. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela, a graça de Deus, Jesus Cristo,
nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Então, se nós queremos cantar o cântico novo, próprio do homem novo, da mulher nova, do homem ressuscitado, da mulher ressuscitada, do homem que vive na graça, da mulher que vive na graça, se nós queremos cantar o cântico novo, precisamos então abandonar as paixões mundanas, a impiedade e viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. E meus irmãos, vale a pena já neste mundo abandonar o pecado. Não é que vale a pena abandonar o pecado para alcançar o céu. Sim, vale a pena abandonar o pecado para alcançar o céu. Mas já vale a pena abandonar o pecado para viver neste mundo na paz com Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O prazer que o pecado pode oferecer é momentâneo e ilusório, enganador. Mas a paz que Deus nos oferece, ela é permanente. A paz que Deus oferece a cada um de nós, ela nos preenche verdadeiramente. Sabe aquele vazio que existe no coração de todo homem, de toda mulher? É do tamanho de Deus. E nosso Senhor quer nos preencher com a sua presença, com o seu amor, com a sua alegria, com a amizade com Ele. Então, meus irmãos, que nós hoje nesta celebração, nesta noite santa, nesta noite tão iluminada, que nós no silêncio do nosso coração, peçamos a Deus que Ele nos ensine, né? A palavra de Deus diz aqui, né? Que a graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Ora, esta palavra não é apenas informativa, mas ela é formativa. Ela não apenas informa o que Deus espera de nós, mas ela nos forma para que nós possamos viver como Deus espera que nós vivamos. Porque se a palavra de Deus fosse apenas informativa, seria um peso. Seria aquilo que no Antigo Testamento se dizia: a lei mata. Porque a lei só dizia: faça. Mas Jesus se faz homem para morar no nosso coração, no coração do homem e da mulher em estado de graça, para dizer: façamos. Então vamos lá. Cada um aqui sabe o que precisa abandonar. Cada um aqui sabe o que precisa deixar de lado para viver com equilíbrio, justiça e piedade. Só assim nós poderemos dizer daqui a pouco: Feliz Natal. Só assim, daqui a pouco, nós poderemos cantar Noite Feliz. Por quê? Porque estamos amparados pela graça, estamos vivendo em equilíbrio, justiça e piedade. Porque se nós estivermos agarrados ao pecado, se nós estivermos engastados na vida velha, poderemos dizer Feliz Natal com a boca, mas não será de fato. Poderemos cantar Noite Feliz, mas continuaremos na tristeza do pecado na nossa vida. Mas se nós, meus irmãos, estivermos na amizade com Deus e suplicando o auxílio do alto, nós iremos viver com equilíbrio, justiça e piedade. Nosso Senhor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, no versículo 34, ele diz, né? Velai, cuidai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados. Cuidado, para que os vossos corações não se tornem pesados. Mas o que é que nosso Senhor vai dizer que pode tornar os nossos corações pesados? Cuidado,
velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Por excesso de comer, embriaguez e preocupações da vida, entendamos aquelas pessoas que vivem apenas voltadas para as coisas que passam, para este mundo, o comer, o beber, o vestir, o ter, o poder, o prazer e as coisas que este mundo pode me oferecer. Ora, se os nossos olhos e o nosso coração estão voltados simplesmente para isso, os nossos corações estão pesados e nós não iremos nos encantar com tudo aquilo que Jesus Cristo nos trouxe. Mas se os nossos olhos e o nosso coração estão voltados para o alto, quando nós dizemos que graças ao Natal a salvação entrou no mundo, que graças ao Natal o céu teve as portas abertas, que graças ao Natal eu nunca mais estarei sozinho neste mundo, nossa, meu coração se enche de alegria, mesmo que eu tenha algumas lágrimas nos olhos, mesmo que eu esteja passando por alguma dificuldade, e mesmo que eu esteja sofrendo, eu não vou dizer, eu não gosto do Natal, porque, interessante, quanto mais triste for a minha vida, mais alegre será esta notícia de que existe um céu para nós, de que nasceu o Salvador para nós. Porque quanto mais sedento está o homem, mais a água é desejável. Quanto mais faminto está o homem, mais a comida o faz salivar. De modo que, quanto mais faltosa e carente for a minha vida, em todos os aspectos, mais eu vou me alegrar em saber que existe uma alegria perfeita, duradoura, para sempre, reservada para mim, e que foi trazida por Jesus no seu Natal e conquistada para sempre com a sua paixão, morte e ressurreição. Meus irmãos, peçamos ao menino Jesus esta graça. Eu peço que ninguém hoje vá embora, que ninguém hoje saia da Santa Missa sem olhar para seja aqui o menino Jesus na manjedoura, seja lá no presépio, e pedir a Ele: meu Senhor, meu Deus, me ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Vamos lá, eu vou repetir. Que hoje ninguém vá para casa. Você não precisa necessariamente tocar, porque senão vai criar aqui um alvoroço. Mas de você se aproximar da imagem do menino Jesus e você fazer uma pequena prece. E dizer: Jesus, a tua palavra pede, e eu te peço, dá-me o que tu me pedes. Dá-me então esta graça de abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Se isso fizermos, meus santos, haverá um lugar no nosso coração para Jesus. Aquilo que aconteceu no tempo lá em Belém, em que não houve lugar na casa dos homens para o Filho de Deus. Ele nasceu num coxo, ele nasceu numa estribaria, ele foi deitado num coxo, porque não havia lugar na casa dos homens para o Filho de Deus. Que isso não aconteça conosco hoje. Que haja lugar para Jesus no nosso coração. Diga no silêncio do seu coração: Jesus, tu tens lugar na minha vida. Tu tens lugar na minha alma. Tu tens lugar no meu coração. E isso, meu santo, será verdade se você se esforçar para viver com piedade, justiça e equilíbrio. Isso será verdade se você suplicar a Deus esta graça, dizendo: Senhor, eu quero, dá-me.
Eu quero esta graça, Senhor. Eu quero sair desta igreja com o meu coração cheio da tua presença, abandonando tudo aquilo que não for do teu agrado e vivendo com equilíbrio, justiça e piedade. Se isso fizermos, meus santos, nosso Senhor, que é generoso, nos concederá muito mais e nós poderemos cantar de verdade, com toda alegria, noite feliz, porque será feliz a presença de Jesus no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.